Um novo começo porque trata-se de uma nova competição. Champions League começando e o Liverpool vai a Nápoles, vem à Itália, onde estou eu, o Nilo Santos dos Caminhantes, para tentar começar melhor a competição europeia do que começou a competição inglesa, a Premier League. Vem comigo que tá na hora do pré-jogo. Salve caminhantes, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos felizes, todos contentes, todos alegres, apesar do último empate do último jogo, que não foi lá aquela coisa que nós esperávamos, que não foi lá aquilo tudo. Eu sou o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez no nosso canal para mais um pré-jogo. Nós estamos aqui nesse calendário que está cada vez mais apertado, uma partida em cima da outra, a gente sempre aqui pegando ali naquela loucura para fazer os vídeos, para passar as informações, para estar com vocês. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal. Quero pedir a vocês, se você ainda não fez, aqui embaixo, ó, se inscreve no canal, já deixa o seu like e ativa as notificações para você ajudar a gente nessa questão da divulgação. Não vou me alongar muito, mas só para dizer que o seu like é a principal ferramenta de divulgação do canal Caminhantes Vermelhos e você é o principal motivador para que esse canal vá para frente, tá certo? Muito obrigado por você estar aqui. Vamos falar de Napoli e Liverpool. Napoli e Liverpool vão se enfrentar amanhã no estádio Diego Armando Maradona, antigo São Paulo, é isso mesmo. Antigo São Paulo, na cidade de Nápoles, enfrentamos o time do Napoli, time que agora é do Spalletti, não é mais do Ancelotti. E trata-se de um time com muitos jovens jogadores, um time que perdeu suas principais referências, mas que vem, apesar de tudo isso que eu acabei de falar, em um ótimo início de temporada no campeonato italiano, na Série A italiana. Vem com apenas 2 empates e 3 vitórias, se eu não me engano bem, ele é mais ou menos esses números. Eu sei que está invicto, está ali em segundo lugar no campeonato. Ou seja, não é simplesmente porque perdeu Insigne, Mertens enfim, entre outros, Milik também, entre outros caras, que esse Napoli é ruim, que não tem mais um Ancelotti. Não é por isso que esse Napoli é ruim. Até acredito que essa não é a classificação exata que ele vai ficar no final da Série A italiana. Acredito que ele vai cair um pouco mais, brigar ali por uma posição na Champions League entre 4º e 5º lugar. Acho que é algo mais normal para esse time do Napoli. Mas o fato é que esse estádio em si é bem complicado para o time do Liverpool. O Liverpool já veio aqui algumas vezes na Itália e já enfrentou o Napoli e não se deu tão bem. Teve aquela temporada maravilhosa que nós vencemos a Champions League, onde nós perdemos aqui no estádio Diego Armando Maradona de 1-0, num gol no finalzinho, onde a gente já vinha sofrendo a mesma jogada o tempo todo. No final a jogada simplesmente funciona e o Insigne faz o gol do 1-0 que decreta aquela nossa derrota. E a gente vai e vence em Anfield com aquela defesaça do Alisson que todo mundo lembra, ali no chute a queima-roupa no último momento da partida, que aquela talvez seja o principal motivo da gente estar no título contra o Tottenham no final. Ah, mas e o Barcelona, só que tudo bem, claro, tem o gol de escanteio ali do Origi e tal, aquilo tudo faz sentido, mas aquela defesa, sem ela a gente não passaria da fase de grupos. É tão maluco desse jeito. A gente passou da fase de grupos por causa dela e sem ela a gente não passa. Então aquela defesa literalmente é o ponto de virada, onde a gente teve nosso título em 18-19, aquela temporada maravilhosa nossa. E aí o que a gente tem para agora, gente? A gente tem agora uma ideia de planejamento muito bem feito com relação a Champions League. Por quê? Por que eu tô falando de planejamento muito bem feito? Se o Liverpool vence o time do Napoli, o Liverpool starta com uma vitória e depois ele tem 2 jogos em casa, 2 jogos em Anfield, um contra o Ajax e um contra o Rangers, que é notavelmente, apesar de não ser um time bobo, o time mais fraco do grupo. Então o Liverpool tem a possibilidade de sair com 3 vitórias em 3 jogos logo em seguida. Se ele vence o Napoli, tem 2 jogos em casa, onde é mais provável que ele encontre uma vitória. E aí, a 4ª partida, a segunda contra o Napoli, a 3ª contra o Rangers ainda em casa. A 4ª partida é contra o próprio Rangers, naquele esquema da Champions League, né, que a tabela é espelhada, é contra o próprio Rangers na Escócia. Então, se a gente pensar, olha a moto passando aqui, beleza. Se a gente pensar que a 4ª partida é de novo contra o time mais fraco da tabela, então o que a gente tem? A possibilidade de ter 4 vitórias e talvez até decretar em 4 rodadas da fase de grupos a nossa classificação.
seria excelente se conseguíssemos fazer isso, e por isso a vitória de amanhã é tão importante. Contra um time, como eu disse, novo, contra um time, como eu disse, um pouco mais inexperiente, sem aquela expertise do Carlo Ancelotti ali na liderança técnica, mas um time que pode aprontar, empurrado pela sua torcida, que é sempre muito fanática, sempre muito, o clima ali é sempre muito hostil. Inclusive, quero dizer aqui, a última pergunta foi feita pro Klopp, a coletiva do Liverpool hoje terminou de uma forma, entre aspas, abrupta, porque o Klopp simplesmente recebeu uma pergunta de um jornalista italiano, perguntando a ele se ele achava que ele achava da cidade de Nápoles. Se era uma cidade perigosa, se era uma cidade segura, porque algumas pessoas na social media do Liverpool postou avisos de cuidado para os torcedores do Liverpool que estariam se dirigindo a Nápoles. Meu amigo Klopp ficou furioso e falou assim: eu não estou aqui para te dar notícias, não estou aqui para te dar manchetes, então você que é de Nápoles, você que me disse se a cidade é perigosa ou não. Pelo menos todas as vezes que eu vim aqui, eu não achei nenhum perigo e você tá querendo tirar da minha boca a manchete pro seu jornal. Foi assim, depois a hora que acabou a tradução, o Klopp esperou ali a tradução, e na hora de que o tradutor foi fazer a tradução pro italiano para responder, né, o Klopp ainda falou: fale de forma agressiva, porque eu respondi de forma agressiva. Fale, não responda normal, não responda de forma agressiva. E o tradutor ainda teve ali que impostar a voz e falar de uma forma mais agressiva. E aí, a hora que acabou a tradução, o Klopp simplesmente virou e falou assim: see you tomorrow. Acabou a entrevista coletiva e foi embora e vazou. E o Klopp até falou assim, dentro da resposta deles, o seguinte: inclusive, eu não sei por que você tá me falando isso, porque eu adoraria estar, inclusive, no hotel, concentrado para a partida de amanhã. Enfim, teve essa primeira rusga aí com relação ao Klopp e à imprensa italiana. Tomara que isso sirva até pro Klopp chegar e dar mais um gás ali no time para conseguir essa vitória amanhã. Quanto ao Liverpool, falamos do Napoli, falamos aqui de quem já saiu, falamos que é uma equipe jovem, o Spalletti tá ali fazendo um bom trabalho na Série A italiana, mas o Liverpool tem as suas peculiaridades. Que peculiaridades são essas? O Liverpool tem ali a falta do Henderson, que deve voltar, segundo o Klopp, só depois da janela da data FIFA. Da janela, né? Só depois da data FIFA, que é no final desse mês de setembro. Nós temos a volta do Thiago, mas eu não acredito no Thiago começando amanhã. Você vai ver daqui a pouco o time. Nós temos também o Arthur. E o Klopp falou que alguns minutos ok, mas talvez não tão pronto para começar uma partida ou jogar uma partida inteira. Então eu acredito num Liverpool um pouco mexido de acordo com o que teve ali no jogo contra o Everton, mas muito daquela espinha dorsal que eu, inclusive, não gosto tanto, tá? E principalmente de questão de ataque, eu faria algumas mudanças, mas parece que o Klopp não as vai fazer. Eu acho que o Klopp vai com esse time aqui para o jogo de amanhã, ó. Alisson no gol, Arnold na direita, Matip, sim, a volta de Joel Matip, inclusive, que ajuda a gente muito, né? Foi até uma piada no Twitter, né? O Matip é o nosso melhor armador, a gente tá sentindo falta do Matip na zaga, enfim, tá aí o Matip. Van Dijk e Robertson, que não jogou no Merseyside Derby, acredito que as pernas estão frescas para jogar esse jogo da Champions. No meio, Fabinho, Milner, sim, tão criticado o Milner, eu prometo a vocês que eu vou ficar de olho nele nesse jogo, para ver se ele tá tão desastroso assim como vocês estão dizendo, né? Milner na esquerda e Elliott na direita, muito por causa que eu acho que a gente precisa de um meio campo forte. Eu acho que o Thiago ainda não está pronto para começar. O Klopp até salientou que hoje foi o segundo treino dele, então eu acho que o Thiago fica ali para um segundo tempo, para tentar entrar com alguns minutos. Fabinho e Elliott, porque é o time que tá jogando aí. Não acredito que o Arthur também vai conseguir alguma coisa. E na frente, Luiz Dias, Darwin Núñez e Salah. Gostaria muito do Firmino em campo, gostaria, mas eu acredito que principalmente com o Napoli, se contra o Everton já foi assim, com o Napoli é onde eu acho mais ainda que o Darwin Núñez vai entrar em campo. Tá certo? Então é o seguinte, esse é o time que eu colocaria, eu quero saber qual que eu colocaria, não, que eu acho que o Klopp vai colocar, eu quero saber de você. Qual é o time que você coloca? Qual é o time que você coloca? Coloca aqui embaixo uma informação importante sobre Curtis Jones. Novamente está afastado, novamente lesionado. O Klopp falou que ele tem algum problema ali em algum osso específico perto da tíbia. Jesus amado, o que está acontecendo com o Curtis Jones? Chegou a ser relacionado e agora saiu de novo. O Klopp até chegou a dizer que não é tão sério quanto a outra lesão, ou seja, ele não vai ficar tanto tempo fora, mas ainda assim vai ficar fora. Então nós temos aí a volta de Jota, a volta de Thiago Alcântara, mas o Curtis Jones fica fora, a adição do Arthur. A gente tem o Firmino no banco, então a gente tem um banco até uma de certa forma recheado, né? Só no meio campo a gente tem Arthur e Thiago, e pro ataque a gente tem Jota e Firmino, então a gente tem como fazer algumas mudanças interessantes, e o Joe Gomes também guardado para o banco
segundo essa escalação que eu acabei de colocar. Eu quero saber o que você acha, coloca aqui embaixo. Jogo amanhã às 16 horas na TNT Esportes, passando aqui no Brasil. E narração, não, acho que é só no TNT Esportes, né? Não vai passar no Space e na TNT não, acho que é só naquele Plus, lá no streaming da TNT. Tá certo? Um grande abraço, espero você aqui. Amanhã, novidades, esqueci, quase que eu esquecendo de falar novidade pra vocês. Amanhã, nós vamos fazer cerca de 1h30 antes do jogo, um Space lá no Twitter. Nós vamos inaugurar aqui essa ideia de fazer um Twitter Space, uma espécie de pré-jogo, onde a gente vai ver ali a escalação saindo na hora, vamos comentar tudo e falar sobre tudo que estiver acontecendo no Twitter Space. Segue a gente lá no Twitter que você vai estar ligado, você vai saber o que vai acontecer. É um bate-papo e esse, sabe o que é o mais legal desse bate-papo? Você vai participar, você vai poder falar literalmente junto com a gente naquele Space, tá certo? Espero você lá para esse pré-jogo nosso que a gente vai tentar implantar aí pra gente fazer uma coisa diferente. Até lá, depois do jogo, logo após o jogo, como sempre, nossa live pós-jogo, exclusiva aqui, tradicional, no YouTube, tá certo? Um grande abraço, afinal aqui, vamos lá, vamos começar bem, hein? Você não caminha sozinho.